Nós estamos aqui no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, mais especificamente no memorial do colégio. Isso para a população em geral. Para o deputado Hervásio Bezerra, essa é a casa do avô. Muitas lembranças, deputado? Olha, lembranças profundas. Aqui era a residência de meu avô, Leopoldo Bezerra Cavalcante, e meu avô paterno, que tinha 4 filhos. Era Luiz Bezerra Cavalcante, meu pai, 2 freiras, Maria Alice e Tereza Helena, e também Odom Bezerra Cavalcante, o de maior projeção da família, como falamos no bloco anterior, que foi prefeito da cidade, foi interventor da Paraíba, deputado estadual, deputado federal. Então, para mim, é uma emoção extremamente forte, é um resgate ao passado que me comove profundamente. O seu avô era uma pessoa muito marcante na família. Conta um pouco mais sobre seu Leopoldo. Olha, meu avô era conhecido como senhor de engenho, fazendeiro, também proprietário rural em outras áreas aqui em Bananeiras e até no Rio Grande do Norte. E teve uma condição financeira bastante forte e foi proprietário também, como já disse, no Rio Grande do Norte. E na época ele chegava a exportar, além da cachaça, da rapadura, mas principalmente o fumo e o café, que foi uma cultura forte que contribuiu decisivamente para o crescimento e o desenvolvimento da cidade de Bananeiras. Era um potencial enorme e o café foi responsável por essa beleza que nós estamos vendo aqui hoje, porque aumentou significativamente o patrimônio de muitos fazendeiros. Posteriormente nós tivemos uma praga que praticamente dizimou o café, tivemos um bom período da cultura do sisal, do algodão, e hoje o forte de Bananeiras é sem dúvida o turismo, pelo seu clima acolhedor, uma cidade hospitaleira. E eu diria, Cláudia, que essa ação, esse crescimento de Bananeiras deve muito aos nossos antepassados, e esse meu avô materno, Leopoldo Bezerra, muito contribuiu para o crescimento dessa cidade, e hoje está encravado aqui um colégio agrícola, onde era o seu engenho, e que tem tudo a ver com esse desenvolvimento da cidade de Bananeiras e de todo o Brejo da Paraíba. E como é que era seu Leopoldo no trato com a família? Olha, um cidadão de grandes posses, mas extremamente humilde, trabalhador. E eu sou filho daquele velho ditado que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Devo dizer que eu e meus irmãos usufruímos pouco ou quase nada de uma fortuna que tinha o meu avô. Já meu pai era servidor público federal e minha mãe professora estadual. Então nós descendemos de uma família de posses, mas nós não usufruímos, nem eu nem meus irmãos, dessa riqueza, podemos assim dizer, dos meus avós, tanto da parte paterna quanto da parte materna. O meu avô materno também era filho, agricultor, com muitas posses aqui em Bananeiras. Nós conseguimos preservar um pouco ainda desse patrimônio da parte do meu avô materno, mas do meu avô paterno eu devo dizer que ele chegou a adoecer, já tinha falecido tio Odom, e nós resumimos a nossa vida. Meu pai, como disse anteriormente, funcionário público federal, e minha mãe, professora primária do estado da Paraíba. A Paraíba teve uma época, aliás, em que os engenhos eram sinônimo, como você disse, de muitas posses. O que levou ao declínio dos engenhos, incluindo o do seu avô? Olha, com toda certeza, isso é o preço do progresso. Eu acho que as coisas vêm a mudar, as dificuldades de ordem financeira e até a idade deles que iam chegando. E aí meu pai, Teodon, tinha uma vocação pela política. O meu pai, mais pelo serviço público, teve daqui se deslocar para residir em João Pessoa. A idade chegou, meu avô foi embora
e eles não chegaram a preservar o patrimônio. A informação, ou as informações que nós temos, é que veio um período de doença de meu avô. Meu pai não tinha muita inclinação, minhas tias, duas, eram freiras, e a outra servidora pública estadual, Carmelita Bezerra Cavalcante. Consequentemente é aquela história, eles abandonaram essa propriedade, ela foi desapropriada, e hoje aqui é encravado o Colégio Agrícola, fica, portanto, apenas a memória e a dor profunda que nós tivemos de não gozar do patrimônio, obviamente, mas principalmente desse convívio aqui salutar nessa área destacada de Bananeiras, que é o Colégio Agrícola hoje, mas que está em boas mãos, formando jovens não apenas da Paraíba, mas de todo o país. Ao começar a falar sobre o seu avô e, enfim, a história da sua família, o senhor ficou emocionado algumas vezes. E eu me lembro que em alguns momentos da sua atuação política, essa emoção também veio à tona. O senhor é um homem emotivo? Não, eu acho que todo ser humano, aquele que tem coração, podemos assim dizer, ele tem que ter emoção. Eu não acredito no homem, no ser humano que não tenha emoção. Outro episódio depois que também mexeu muito com o senhor, que foi um certo distanciamento entre o senhor e o seu irmão Odon. Eu falo justamente das consequências dessa decisão sobre o 5º Constitucional, que me trouxe e que me traz até hoje sequelas profundas. Que aí, me perdoe, mas eu procuro até dissimular, relevar, esquecer, porque trouxe, traz e permanece ainda com sequelas que me doem muito e que me fazem, ou que chega a me fazer sangrar às vezes, em que obrigatoriamente, podemos assim dizer, porque faz parte da história, faz parte da minha vida, não há como dissociar, mas que me dói profundamente, não apenas em mim, mas dói com toda certeza em toda a família, mas principalmente nas minhas irmãs, Vaninha e Ana Amélia, uma já falecida recentemente, Isabel Bezerra Cavalcante, que era servidora de carreira lá da nossa Assembleia. Muito bem, vamos voltar a falar sobre Bananeiras. O Colégio Agrícola, ele é um dos pontos mais conhecidos aqui da cidade. Quais os outros atrativos do município de Bananeiras? Olha, eu diria que, não historicamente, mas do acervo cultural, nós temos um patrimônio riquíssimo, nós temos grandes vertentes aqui, nós temos cachoeiras, nós temos o Carmelo, que é um ponto extremamente bonito de nossa cidade. Mas eu diria que, além do Colégio Agrícola, nós temos um colégio que me parece até que foi construído à época pelo meu avô, Leopoldo Bezerra, então prefeito de Bananeiras. Mas o forte mesmo da nossa economia hoje é, sem dúvida, os grandes condomínios encravados aqui, que acomoda, que chegou a abrigar centenas de norte rio-grandenses que despertaram para essa cidade bela, para esse clima maravilhoso. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos continuar falando mais sobre a vida do deputado Evásio Bezerra e também sobre essa mudança que aconteceu no município de Bananeiras, que deixou de ser uma cidade pacata para virar o que se chama hoje a Suíça paraibana.